Olá, estudantes do sexto ano do Colégio Alexandre Dumas. Aqui é o professor Willer e hoje é o nosso quarto encontro da aula de História. Nós vamos trabalhar hoje o capítulo 5. No nosso último encontro, a gente trabalhou o capítulo 6. Hoje eu estou retrocedendo um pouquinho e a gente vai abordar o capítulo 5, que tem como tema no livro de vocês a África, diversidade de povos e reinos. Nós vamos estar estudando hoje o continente africano antes da chegada do europeu, ou seja, antes do século XV. O que é a África? Na verdade, a gente vai começar quebrando alguns mitos. Quando a gente fala diversidade de reinos, a gente significa dizer que a África não é uma coisa só. A África não é um país, não é uma cidade, não é um povo. Então, só para a gente ter uma noção, a África ela é um continente, uns 54 países, são aí mais de 1000 idiomas, e aí a gente vai analisar alguns desses pontos. Então, identificar também esses reinos antigos. Se a África é um lugar tão ruim, tão negativo, se a África é um local de problemas, porque durante anos, séculos e séculos, povos são atraídos para a África. Diversos povos, assim como árabes, europeus, se deslocaram e tentaram dominar aquelas regiões. Então eu fico me fazendo essa seguinte pergunta: será que uma pessoa que possui dinheiro, ela vai visitar um local de calamidade? Um lugar de problema, um lugar de feitiçaria, um local de macumba? Talvez se fosse fazer um trabalho humanitário. Mas fora isso, a gente vai ver hoje que, na verdade, o que atraiu árabes, europeus e asiáticos para a África, nada mais, nada menos foi do que suas riquezas. A gente vai quebrar algumas mentiras de que na África só tem feitiçaria, essa pura mentira. A gente vai ver que uma das primeiras religiões vai ser a religião árabe, depois a cristã. E vamos entender um pouco dessa diversidade a partir dos nossos estudos. Eu queria trabalhar com vocês essa imagem de abertura aqui, para a gente fazer uma introdução. Então, para a gente ter uma ideia, a África, eu vou fazer essa leitura aqui, a leitura do primeiro parágrafo da página 76. Aí diz aqui: na África fala-se milhares de idiomas, há muitos povos que, mesmo com todas as diferenças, se relacionam entre si. Por vezes, essas relações amistosas e outras conflituantes. Então eu quero perguntar a vocês, apesar da Argentina, do Paraguai, Uruguai, Bolívia, Peru estar na América do Sul, e nós fazemos parte do continente americano, somos todos iguais? Falamos o mesmo idioma que o da Argentina? Será que a nossa cultura, o nosso modo de vida, a nossa culinária, a nossa arte, nossas tradições, nosso modo de agir é o mesmo do Peru? Talvez você esteja aí pensando: ô professor, eu nem conheço o Peru, como é que eu vou saber? Então imagine vocês que se a gente tem diferenças dentro do Brasil, quanto mais em termos de América. Então esse mesmo pensamento, você pode levar essa mesma visão para o continente africano. Então, por isso que são muitos povos, vários idiomas, né, com alguns traços. Vamos ver aqui. O primeiro parágrafo diz assim: muitas vezes falamos em África como se existisse cultura única em todo o enorme continente. Então, olha o que a gente acabou de falar. Quando a gente fala a palavra África, fica parecendo que é uma única cultura. Mas eu estou falando de 54 países. Aí diz aqui: mas a grande marca da África é a diversidade, que está presente desde a formação dos antigos povos e reinos. Então, veja a fala aqui do historiador, tem um historiador fantástico, ele é pesquisador sobre a África. Olha o que é que ele afirma. Ao contrário do que é passado para a gente sobre a África, de que a África é um local negativo. Ele diz assim: a África é riquíssima de linguagens e culturas. Fala-se no continente mais de 1000 idiomas. Algumas dessas línguas, como o Hausais, o Swahili, são faladas por dezenas e milhões de pessoas e numa geografia bem extensa. Outras por uns poucos milhares.
Muitas vezes, dois grupos vizinhos se espaçam em línguas inteiramente diferentes e pode ter valores e maneira de viver também distintas, ou ao mesmo tempo semelhantes e diferentes. Então, essa informação é uma fonte histórica desse pesquisador, que ele mostra justamente essa diversidade de povos. Aí, continuando, ele diz assim: não só as culturas diferem de povos para povo. A gente aprendeu que cultura é a forma como essas pessoas se relacionam, é o modo de vida, ou seja, é a identidade desse povo. Para mim saber sobre algum povo, eu tenho que saber a sua identidade. Então, continuando, ele diz: como se foram modificados ao longo de séculos. Há, contudo, certos traços comuns em todas elas, de modo que se pode falar de uma cultura como nos referimos à cultura europeia. Então, significa que, mesmo sendo diferente, existem alguns traços. Então, por exemplo, aqui na América nós somos latino-americanos porque o português, o espanhol, o francês são línguas de origem latinas. Nós também temos a fé cristã, que é a fé que também tem nesses outros países, porque os europeus trouxeram para cá. Então, dentro do continente africano, você tem essa variedade. Então, eu gostaria que vocês, quem tem o livro, abrissem agora na página 77. No tópico 1 diz aqui, a diversidade dos povos africanos. Que diz assim, né? Hoje, a África é formada por 54 países. Porém, os limites territoriais desses países nem sempre foram desse jeito. Eles foram impostos aos diferentes povos da África no século XIX, uma época em que o continente foi dominado pelos europeus. Ou seja, gente, a África, assim como a América a partir do século XVI, sofreu o processo de dominação, de exploração. Então, da mesma forma que o europeu chegou aqui e disse que descobriu as terras, escravizou os indígenas, retirou o pau-brasil, explorou as terras do Brasil de toda forma, da mesma forma esse europeu ele fez na África. Então, o atual continente africano, a divisão que a gente tem dos países hoje, foi uma divisão construída pelos europeus, ok? O que é que os europeus buscavam? Os europeus ali buscavam riquezas e mão de obra para suas nascentes indústrias. Então, veja, ao contrário do que se fala em relação à África, a gente quebra essa primeira mentira de que a África ela não é um lugar ruim. Assim como aqui existem problemas, no continente africano também existe problema. Mas vai muito mais além do que foi ensinado para a gente. Então, vamos lá. Aqui na página 78 vocês vão ver que existe a divisão dos 54 países. Cada cozinha dessa aqui no mapa é um país da África. E aí a gente vê, né? Para vocês terem noção, o continente africano é o terceiro maior, o segundo ou terceiro maior continente do mundo. Então veja que em termos de extensão territorial ele é enorme. Eu quero dar só uma paradinha para dizer o seguinte. Faça a atividade do livro da página 82, 83 e 85. Vem comigo agora que eu vou trazer mais algumas informações. Aqui a gente tem uma imagem de uma mesquita, que é do antigo reino, de um dos reinos mais antigos da África, dada lá do século XV, século IV. Levanta um pouquinho aí para a gente ver aqui, por favor. Não, passa aí, por favor. Então, uma mesquita. Então, se a África, as pessoas não têm inteligência, não tinham sabedoria, se não eram homo sapiens como nós conhecemos, então como é que chegam a essas construções magníficas? Então aqui uma mesquita é um templo muçulmano, de religião muçulmana, que foi construída na África. Então veja, um elemento cultural desse reino antigo. Pode passar, por favor. No final do século VII, os muçulmanos concretizaram definitivamente a expansão no norte da África. Então aqui também é outra mesquita de Tulum, no Egito. A gente estudou o Egito Antigo está localizado no continente africano, também é dos reinos mais antigos. Aqui a gente está vendo que as primeiras informações que a gente tem sobre as fontes históricas que se tem dos reinos antigos da África são descritas pelos árabes.
Os árabes foram os primeiros povos estrangeiros a penetrar no continente africano. Pode passar, por favor. Então, a região mais setentrional, outro comandante árabe, Moussa bin, submeteu o Maghreb e impôs definitivamente o islamismo nessas tribos. Então, veja, região setentrional é a região norte do continente africano. Faz divisão com o continente no Oriente Médio e com a Ásia. Então, essas primeiras regiões foi por onde os árabes penetrou. E aqui, no século VII, os árabes pegaram a religião do Islã. Então, ao contrário do que se fala aqui na África, repleta de feitiçaria ou de macumba, você vai ver que já no século VII, uma das primeiras religiões a ser fundada aqui na África vai ser a religião muçulmana. Claro que existem as religiões tradicionais. Durante anos, deixa eu dar um zoom aqui, durante anos, os emires das províncias africanas de Maghreb reconheceram os califas do Oriente como seus soberanos. Então aqui a gente tem uma outra construção de uma outra cidade, de uma vila, monumentos. Então quebra essa mentira também de que as pessoas moram em cabana, moram no meio do mato. Então aqui é mais um reino antigo, pode passar por favor. Esses reinos africanos desenvolveram-se com sucesso várias formas artísticas, a música, a filosofia, a poesia, a arquitetura, a pintura, as artes menores em azulejo. Então veja, o continente africano também possui a sua cultura. E a sua cultura está ali na arte, na filosofia, na música, na poesia. Pode passar, por favor. Estudiosos do Islã brilhavam no ensino de teologia, astronomia, matemática e medicina. Então, esse aqui é um estudioso que, ao chegar no continente africano, levou os seus conhecimentos e aprendeu muito mais no continente africano. Então, a sabedoria está lá, a racionalidade está presente. No extremo oeste da África, entre os atuais países do Mali e da Mauritânia, ao longo do Níger, com limites ao sul do rio do Senegal, desenvolveu-se as primeiras civilizações negras conhecidas. Então, essa aqui é uma escultura tradicional do reino do Mali, e aqui está comprovando a existência, né? A gente viu que o monumento, uma estátua, pode ser também um tipo de fonte histórica que comprova a existência dessa população naquela realidade. Então, aqui é a parte norte, Argélia, Líbia, Marrocos, Mauritânia, Mali, Níger, Chad, Sudão, Egito. Então, são alguns países da parte norte do continente africano. Pode passar esse daí, isso aí não tem muita utilidade para a gente. Pode passar. Volte aí. Então, por exemplo, aqui, esses caminhos aqui, que a gente está vendo, pelo deserto do Saara, na trilha da famosa Rota Saariana do Ouro. Ou seja, uma das razões dos árabes penetrarem no continente africano, além de irem pregar o islamismo, um dos fatores era justamente o ouro que havia na África. Então, não só o ouro, como outros metais preciosos, outros produtos, né, vários minérios, a busca por essa matéria-prima. Então, desde o século VII, os árabes já adentravam. Então, veja que o que atraiu lá não foram os problemas, e sim as riquezas presentes no continente. Ninguém ia se deslocar para tão distante para nada. Então, você veja a Rota Saariana do Ouro. Um outro reino. Teku era um reino com um soberano independente que possuía tropas e muitos escravos. Seu primeiro rei a se converter no Islã foi o Aba Ajamari. Com ele, todos os súditos também se converteram. Então, veja, a gente está falando de um reino com um rei, com os militares, né, uma organização de regras, de funcionalidade, como se estrutura numa sociedade. Então, aqui, com o comércio ativo, o reino de Teku importava lã, cobre e pérolas do Marrocos e exportava ouro e escravos para o norte de Berber muçulmano. Então veja aí que a África era produtora de todos esses recursos. Então essa falsa mentira de que as pessoas iam para a África para melhorar a África, né? Isso é uma mentira. Esses grupos iam para o continente africano justamente atrás dessas riquezas. Muitos séculos antes da chegada dos brancos europeus à África,
As tribos, reinos e impérios negros africanos praticavam largamente o escravismo, da mesma forma que os berbers e demais etnias muçulmanas. Então a escravidão na África é algo antigo que já data desde o século V, VII. O que era essa escravidão no continente africano? Eram justamente os povos inimigos que eram derrotados em guerras, ou quando alguém praticava algum tipo de crime, normalmente ficava na condição de escravo. Só que esses povos eram povos desconhecidos que não eram da mesma cultura. Então fazia as atividades como obras públicas, mas não era uma escravidão semelhante à que aconteceu aqui no Brasil. Então a escravidão, cada uma no seu tempo, cada um se organizando de sua forma. Vamos lá. O mercado de escravo no Iêmen, isso aqui é uma imagem de tráfico de escravo na área, vai passar. O Império de Gana. O rei de Gana é chamado assim por causa do seu título e dos seus soberanos. Era também chamado de Angadu, país de rebanho. Então a gente vai ver algumas características aqui. Aqui é o reino antigo do continente africano. Então, sabendo da existência desse rico império negro e escravocrata, graças aos viajantes islâmicos e cronistas muçulmanos da região. Então, as informações que nós temos referente a esse reino de Gana foi graças aos viajantes muçulmanos que foram a essa área. Então, essa estátua representa um pouco disso, que conhecer esse dinamismo no continente africano. Pode passar. Então, aqui a gente tem uma imagem da mesquita de Dejane, no Mali, gigantesca, em meio ao deserto, uma grande construção, uma eficiência. E hoje esse local serve como ponto turístico da cidade. Então, mais uma vez, comprovando essa maravilha do continente africano. Segundo esse cronista, olha, aqui a gente estudou os séculos. Se a gente botar aqui é o século XI, corta 87, 10 mais 1, 11. Então, olha o que esse cronista, esse viajante que foi ao continente africano, no reino de Gana, ele fala. O reino de Gana está povoado pelos povos de Sonique, que chamam sua terra de Aguadu ou Ouagadou. O estado de Sonique é forte. O seu rei conta com 200.000 soldados, 40 dos quais arqueiros, que protegem as rotas de comércio de Gana. O poder do rei de Gana provém do monopólio de enorme quantidade de ouro produzido em seu reino. Então, veja que esse aí é um relato do século XI, referente ao reino de Gana. Então, veja que são as razões pelas quais povos europeus, asiáticos, Oriente Médio têm constantemente se dirigido para essa região. Então, a população de Gana era animista, vivia do cultivo de vegetais, da criação de animais, em uma espécie de oásis, fronteira do sul do deserto. Então, como Gana estava localizado no deserto, o oásis é aquela água que brota no meio do deserto. O Império do Mali, a queda do Império de Gana após o século XI, criou um vácuo de poder na região. Não se reconhecem as origens do reino de Mali, formado das diferentes etnias que viviam naquela região, paralelo a um processo de integração, se converteram também ao Islã. Então, um reino que vai suceder o reino de Gana vai ser o reino do Mali. Então, essa área aqui é o norte do continente africano, e essa área ela é cortada pelo deserto do Saara. Por isso que a gente vê a diferença de cor. Aqui está mais verdinho, que já é a parte sul do continente, e essa parte com cores mais claras significa que é a área de deserto. Ok? Pode passar, pode passar. Então, a partir de 1150, se conhece relativamente bem a cronologia dos reis de Mali, com histórias recheadas de lendas e mitos transmitidas pelos griots. Então, outro aspecto que a gente pode chamar a atenção é que no continente africano, eles não tinham uma tradição escrita, como nós fazemos. Tudo nós botamos em livro, então todas as nossas memórias em fotografias. Então, a tradição lá era a tradição oral, ou seja, o conhecimento ele era passado de geração em geração através dos contadores de história, que eram chamados de griotes. Então, eram homens selecionados para transmitir essa história, semelhante às sociedades indígenas. Pode passar, por favor.
O Mali era um reino essencialmente agrícola. Os maliqueis desenvolveram a cultura do algodão, do amendoim, da papaya, além da criação de gado. Então aqui a gente tem uma imagem deles, né? Vamos lá. Pode passar essa imagem também. Em 1324, século XIV, Mansa Musa realizou uma peregrinação à Meca, passando pelo Egito, com a intenção de maravilhar os soberanos árabes. Sua peregrinação fez o Império do Mali ser conhecido por todo o mundo, e os mapas europeus passaram a aceitá-lo. Então veja aí que o reino dinâmico, isso aqui mostra esse rei viajando para outros reinos, indo ao Egito, indo a outro continente, em busca de conhecimento devido à crença do Islã. E aí a gente vai estar fechando aqui, nosso slide a gente fecha aqui, falando um pouquinho sobre isso. Então, nosso objetivo maior é falar disso. A África enquanto uma diversidade, enquanto uma variedade, não se pode falar de uma coisa única. Então, aquele abraço e até a próxima.